Vamos para a mensagem de hoje, né? Quem está lá no grupo já viu aí, né, uma palhinha, né, do tema de hoje. Eu joguei lá para ver se motivava você a vir, né, para você ficar curioso, né, para você pensar assim, quarta-feira, hoje estou bem cansado, não vou não. Eu botei lá o tema para... tem um termo na internet que o pessoal diz assim, é clickbait. Sabe o que é clickbait? É quando a pessoa ela bota assim um anúncio para te instigar a dar play no vídeo, sabe? Quando você vê assim a imagem ou a frase da reportagem diz assim, olha o que aconteceu, aí você fica curioso, aí agora eu tenho que clicar para ver, entendeu? Então, a minha estratégia lá no grupo é essa, clickbait. Eu boto ali e você fica assim, e agora? Agora eu preciso ir, porque eu quero saber que história é essa, né? E hoje a gente, já foi mencionado aqui, o dia 11 de setembro, é sempre uma data que ficou marcada na história por conta do maior atentado terrorista da história, né, que se tem registro, e que aconteceu há 23 anos atrás. Né, já se vão em 23 anos, 11 de 9 de 2001, e foi um evento assim tão marcante, que eu tenho certeza que você se lembra de onde você estava quando você recebeu a notícia. Todo mundo se lembra. Todo mundo se lembra, porque foi algo que marcou. Né? Eu, ali no alto dos meus 13 anos, voltando da escola, cheguei em casa, né? Botei o almoço, vou ligar a televisão para ver os desenhos ali, todos os canais passando a mesma imagem, né? A mesma imagem. Né? Os prédios pegando fogo e, de repente, tudo vem ao chão. 4 aeronaves foram sequestradas, né, pelos terroristas ali. E aí 2 aviões colidem intencionalmente com as 2 torres ali do complexo, né, do World Trade Center, era conhecido como as Torres Gêmeas. Né? O terceiro avião foi, então, direcionado ao Pentágono, né, e atingiu ali o prédio do Pentágono, e havia ainda um 4º avião que caiu, né, numa área, num campo aberto, e que acredita-se que tinha o destino da Casa Branca, né, a sede do governo americano, e que só caiu porque os passageiros reagiram, retomaram o controle da aeronave, mas, logicamente, não tinham curso, né, conhecimento de aeronave, de pilotar um Boeing, né, que é uma coisa assim, muito difícil, específica, e acabaram caindo, mas não mataram, não vitimou mais ninguém. Morreram como heróis, né? Salvaram ali outras vidas. E, ao todo, né, estima-se que quase 3.000 pessoas morreram em decorrência dos ataques. Quase 3.000 pessoas. Então, foi algo que marcou muito uma geração, marcou a história. E eu lembro que desde já naquela época, quando aconteceu, né, o atentado, começou a surgir nas bolhas evangélicas, né, mais especificamente nas bolhas pentecostais, a ideia de que o atentado de 11 de setembro era um cumprimento de uma profecia bíblica. Porque quando se analisava a profecia bíblica e se comparava com o evento, encontrava-se algumas coincidências, algumas correlações que então davam ao ocorrido, ao atentado, a ideia de que era o cumprimento de uma profecia. E alguns teólogos da internet aí têm sustentado, né, de que esse atentado é um cumprimento da profecia relatada no livro de Daniel, capítulo 8. E é sobre essa profecia que nós vamos falar hoje. Né? Será que existem elementos que vão corroborar essa interpretação de que o 11 de setembro foi um cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 8? Então, vamos ao texto. Né? Convido você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8. Então, vamos à fonte. Daniel, capítulo 8. Daniel tem uma visão, já no finzinho do Império Babilônico, aqui o Império Babilônico já está em decadência, né, já está ali vivendo os seus últimos momentos, e Daniel então tem essa visão, e aí a partir do verso 3, né, Daniel ele se vê ali às margens do rio Ulai,
E ele então, no verso 3 diz: levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, maior do que o outro. E o mais comprido apareceu por último, visto que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. E fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. E esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, e que tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi, quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou, e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. E o bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Somente até aí. Olha, então, não sei se você conseguiu aí durante a leitura entender a visão, né? Visualizar a descrição que Daniel faz. Ele está à beirada do rio, às margens do rio, de repente ele olha, tem ali um bode que tem 2 chifres bem compridos, né? Um bode não, um carneiro, né? Que tem 2 chifres bem compridos, pontudos, só que um é um pouco maior do que o outro. E esse carneiro, ele está ali, ele domina, né? Ele dá chifradas para todos os lados, ninguém pode com ele, ninguém consegue enfrentá-lo, mas de repente surge, né, um bode que vem correndo na direção dele a toda velocidade, tão veloz que nem chega a tocar o solo, e acerta em cheio, né, o carneiro, e quebra ali os chifres, e derruba no chão, e pisa ele com as patas, e esse bode agora então ele se fortalece, ele tem um chifre proeminente, só que esse chifre não dura muito tempo, esse chifre cai, e depois nascem 4 no lugar. E assim termina a visão. E Daniel não entendeu quase nada, né, daquilo que ele viu ali. Mas aí aqueles que defendem a interpretação de que o 11 de setembro seria o cumprimento dessa profecia, aponta alguns elementos nessa profecia que eles acreditam, né, estar alinhados com o que ocorreu há 23 anos atrás. Então, a visão começa dizendo que eles estavam diante do rio. A cidade de Nova York, ela é conhecida por ter um rio que atravessa a cidade, o rio Hudson, né, em português, rio Hudson, né, que é um rio famoso ali da cidade de Nova York. Inclusive tem até um episódio em que um avião precisou pousar ali no rio, tem até um filme que conta essa história, um fato real, porque é um rio que corta a cidade, é o rio Hudson, um rio bem conhecido ali. Então, primeiro elemento que eles identificam, olha, está vendo? Esse bode, ele está diante do rio, na cidade de Nova York tem um rio famoso que corta a cidade. Mas até aí, tudo bem. E aí diz, então, que esse carneiro, né, tinha 2 chifres, que, nesse caso, né, um era mais alto do que o outro, e esses 2 chifres, então, representariam as 2 torres, as torres gêmeas. Que eu não sei se você sabe, mas uma era maior do que a outra, né? As duas, quando olhava assim, visualmente, dava a impressão de que eram do mesmo tamanho, mas uma era maior do que a outra, né? Isso era registrado ali. Então, eles veem nos chifres do carneiro uma representação das torres. E aí diz que, então, ninguém podia resistir ao carneiro, né? Ele era muito forte, muito poderoso, dava chifradas para todos os lados, e ninguém podia resistir ao seu poder. Então, eles enxergam no carneiro, na figura do carneiro, os Estados Unidos da América, uma nação soberana, né? Suprema, que dominava, né, que até então jamais havia sido atacada, né, ninguém jamais havia sequer disparado uma bala contra os americanos, né, o máximo que tinha acontecido na Segunda Guerra ali em Pearl Harbor, que os japoneses foram lá e atacaram, mas aí era uma ilha afastada, assim. Agora o coração dos Estados Unidos, a maior cidade da América, né, e possivelmente uma das maiores cidades do mundo,
ser atacada, isso jamais tinha acontecido. Então, até então, os Estados Unidos estava reinando soberano, né? Então eles veem na figura do carneiro uma representação dos Estados Unidos da América, uma nação que mandava e desmandava, toda poderosa, como é descrito aqui o carneiro. E aí vem então o bode, né, que vem correndo para atacar o carneiro, e na descrição da visão, esse carneiro, esse bode, ele vem correndo e os seus pés não tocam o chão, né? Então, se vem correndo e não toca o chão, ele está voando. Ele está voando. Então, esse bode é uma representação dos aviões, que acertaram em cheio ali a torre, e seguindo, então, aí a lógica da visão. Sem tocar o chão, uma descrição, então, dos aviões, que vem e quebra os 2 chifres do carneiro, assim como os aviões vieram e derrubaram, né, as torres, com o ataque dos aviões ali. E aí diz que não havia quem pudesse livrar o carneiro. E algo que chamou a atenção foi que no ataque de 11 de setembro, né, os Estados Unidos, que era até então a nação mais segura do mundo, né, sistemas de segurança aos montes, né, tem ali o FBI, a CIA, a polícia, né, uma série de sistemas de segurança, e parece que todos eles falharam no mesmo dia, né? Nada funcionou e não conseguiram evitar com que acontecessem os acidentes, né? Os ataques com os aviões. Então, quando eles lêem, não havia quem pudesse livrar o carneiro, eles entendem como a ineficiência dos sistemas de segurança americanos. E aí eles olham para isso, e aí, no verso 19, lá embaixo, né, o anjo vai dizer para Daniel que essa profecia se referia a que tempo? Ao tempo do fim. E aí, então, eles juntam tudo isso e dizem, olha, o 11 de setembro é o cumprimento dessa profecia. E seria bem convincente, né? Se a própria Bíblia já não desse a tradução, a interpretação para essa profecia. Se a própria Bíblia não desse a interpretação para essa profecia, a gente poderia até acreditar nisso aí, porque, aparentemente, no primeiro momento, existem aí correspondências, né? Você imaginar, olha, um carneiro com 2 chifres, 2 torres, é algo assim que chama atenção. Mas a gente não segue por aquilo que parece ser, né? Nós seguimos por aquilo que de fato o é. Como adventistas do 7º dia, nós acreditamos no método historicista de interpretação da profecia. A história vai interpretar a profecia. Por que a gente acredita nisso? Porque esse é o método utilizado no livro de Daniel. Dentro do próprio livro de Daniel, a história vai dar sentido às profecias. Todas as bestas, os animais, cabeças, asas, chifres, vão ser interpretados como nações, poderes que atuaram ao longo da história. Impérios que se levantaram e impérios que caíram. Essa não é uma interpretação humana, não é uma invenção de qualquer líder religioso ou teólogo. É aquilo que a própria Bíblia diz a respeito dessas profecias. O anjo aparece para Daniel para fazê-lo entender a profecia. E é o anjo quem dá a Daniel a interpretação correta das profecias. Eu negar isso é eu querer ir contra a revelação que o próprio Deus está dando da profecia que ele mesmo deu. Entende? Eu estou dizendo, não, é isso aí que Deus falou, que o anjo falou, desconsidera. O que a gente entende é isso aqui. Não faz sentido isso. Então, embora as coisas, elas às vezes pareçam fazer sentido diante dos nossos olhos, pareçam reluzir diante de nós como algo que tem um fundamento, a gente precisa mesmo sempre confiar e nos apegarmos ao assim diz o Senhor. Ao assim diz o Senhor. Então, afinal de contas, qual é a interpretação dessa profecia, né? O que a Bíblia fala e como podemos entender corretamente essa interpretação? E aí, a partir do verso 20,
o anjo então aparece para Daniel, que Daniel não entende nada, Daniel fica angustiado, ele fica doente, né, porque a profecia ela até continua, porque depois que o chifre do bode cai, nascem 4, aí depois aparece do nada um chifre pequeno que não estava em nenhum dos animais, ele aparece ali, e aí ele começa a reinar e a perseguir o povo de Deus. E aí vem o verso 14 que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel ficou tão confuso, tão angustiado, que ele diz no texto que ele adoeceu. Ele adoeceu. Sabe que a pessoa fica tão angustiada, tão nervosa, né, que ela ficou doente. Daniel ele diz, olha, a força sumiu do meu corpo, eu não tinha ânimo nem de trabalhar. Aqui já o idoso Daniel, né? Daniel já velhinho aqui. E aí Daniel, ele fica angustiado, tão angustiado que Deus estende a Daniel a misericórdia. Deus amava muito Daniel e Deus então envia o anjo para dar a Daniel a entender parte da profecia para que o coração de Daniel se aliviasse um pouco. E aí, senão Daniel ia morrer ali, né, com aquela angústia. E Deus dá a ele parte da interpretação, porque como a história ela vai nos ajudar a compreender a profecia, logicamente era impossível que Daniel compreendesse completamente todos os pormenores da profecia, porque havia ainda muita história a se cumprir. A profecia está falando de reinos que nem haviam se levantado ainda, nações e líderes que nem tinham nascido, nem sonhavam em nascer. Estão falando aqui de coisas que aconteceram 200 anos depois, 500, 600 anos depois. Então, não tinha como Daniel compreender mesmo. Agora, aquilo que era do seu tempo, que estava ao alcance da sua compreensão, Deus explicou para Daniel. E aí o que diz a partir do verso 20? Olha o que o anjo Gabriel, o mesmo anjo que vai lá, né, contar para Maria que ela vai engravidar de Jesus, é o anjo Gabriel, e ele fala no verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. Então não tem nada de Estados Unidos da América aqui. O carneiro não é os Estados Unidos. A própria Bíblia diz que o carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. Verso 21. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Verso 22. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos, as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Então, quando esses reinos enfraquecerem, vai surgir então um outro rei, mas isso aí é história para um outro sermão, para um outro momento. Hoje a gente vai ficar só nesse recorte aqui, nesse pedaço. Então a Bíblia ela fala de maneira muito clara quem são os elementos, quem são os personagens da história. Quem é o carneiro? São os reis da Média e da Pérsia. Quem é o bode? O rei da Grécia. Pronto. Não há mais margem para uma interpretação completamente diferente dessa, que possa fazer alusão a algo que aconteceu há 23 anos atrás. Está muito claro aqui. E aí, falando mais especificamente, né, da interpretação bíblica, a gente identificar corretamente os personagens da profecia vai ser fundamental para que o nosso entendimento do significado da profecia seja correto. Porque se eu identifico os elementos da profecia de maneira equivocada, logicamente eu vou chegar a uma conclusão equivocada. Né? É como eu pegar um caminho, uma rota, numa direção, acreditando que eu estou indo no caminho certo, quando que, na verdade, eu estou indo no caminho errado. Essa é a definição de você estar perdido, é você seguir numa direção que vai te levar para mais longe do objetivo que você queria chegar. E é justamente isso que muitas vezes acontece na interpretação profética de alguns teólogos. E o que podemos dizer da Média
do reino, né, do Império Medo-Persa. A ascensão do Império Medo-Persa, ela começa com Ciro. Ciro, ele era um governador da província Pérsia. Antes da Medo-Pérsia se tornar um império, a Média dominava tudo. O reino da Média, ele era governado pelo avô de Ciro. O avô de Ciro governava o reino da Média, e a Pérsia ela era uma província, né, como se fosse um município do reino da Média. E Ciro administrava esse município, ele era o prefeito desse município da Média, que era a Pérsia. Só que Ciro, ele tinha ambições, né, ele queria mais, e ele então se revolta, se rebela contra o seu avô, e toma o controle da Média, toma o poder, toma o controle da Média. E ele vai avançando, né, e ele começa então a prosperar, né, e ele se torna então o rei da Média no ano 533 a.C., e em pouco tempo ele vai dominando toda a Média e vai expandindo o território, né, vencendo ali várias batalhas, até que no ano 539 a.C., ele chega, né, na cidade de Babilônia e consegue ali, né, destronar o rei Beltesazar e assumir o controle da cidade de Babilônia. O curioso, né, que Daniel, quando os medos e persas eles invadem Babilônia, Daniel ele era vamos dizer assim, um político, né, importante, um dos conselheiros do rei da Babilônia, né? E era comum, quando um rei novo chegou um novo governante, aqueles que eram aliados do governante anterior, sai fora, né? Como acontece, um prefeito é eleito, aí ele vai manter os secretários do outro governo, né? Eu esqueci o nome que dá, né? Os ajudantes ali, né? Os assessores, né, do outro governo. Não vai, ele vai botar os dele. Só que aí entra o reinado de Ciro, dos Medos e Persas, e Daniel continua, né, atuando ali como um conselheiro do rei. Não é curioso isso? E existe aí uma tradição rabínica que diz, e eu acho que é bem provável que tenha acontecido, que quando Ciro invade Babilônia, Daniel mostra para ele a profecia, porque já havia uma profecia lá em Jeremias dizendo que um homem chamado Ciro viria, né, para salvar o povo de Deus, para ajudar o povo de Deus. Então, Deus já tinha profetizado o nome de Ciro muitos anos antes, 200 anos antes, muitos anos antes dele invadir ali Babilônia. E quando Ciro viu isso, né, viu em Daniel valor e o considerou ali como conselheiro. É bem provável que isso tenha acontecido mesmo. E o fato, então, ele domina ali a Babilônia, e aí, no começo, né, Ciro, o que ele faz? Embora ele fosse, a princípio, o governante da Pérsia, ele trata os medos como aliados, não como vassalos. Ele conquista a Média, e ele trata os medos como aliados dele. E por isso que, no princípio, é o reino da Medo-Pérsia, né? Medos e persas estavam juntos ali. Só que a Pérsia ela vai crescendo, ela vai se tornando tão forte, que acaba assumindo a proeminência com o passar do tempo, e aí, no final das contas, o império fica conhecido apenas como o Império Persa. Né? O império ele começa como Medo-Persa e com o Império Persa. É por isso que os chifres do carneiro, eles são, um é maior do que o outro, e o segundo se torna maior do que o primeiro, porque é o que acontece. Os medos vêm primeiro, eles eram uma força maior no começo, mas aí os persas tomam conta e acabam se tornando os proeminentes no final das contas. E os persas, eles então se tornam um grande exército, uma força assim muito grande, muito forte. E aí e aí Ciro, né, ele completa ali o seu reinado, e depois de Ciro vem o governo de Dario I. Depois de Dario I vem o reino de Artaxerxes, que acredita ser o rei lá de Ester, né? O rei de Ester, o rei Assuero, é o rei Artaxerxes, que era um rei do persa, e por fim vem o rei Dario III. E Dario III, ao contrário dos seus pais, do seu avô, né, dos seus antecessores, era um rei fraco e covarde, muito fraco, que não tinha assim aquela sustentação para levar adiante o império persa.
E aí o que acontece? Surge nesse momento um outro poder, um outro reino, que agora a Grécia começa a se fortalecer. E aí quando a gente pensa na Grécia, né, a Grécia era uma candidata improvável para se tornar uma potência mundial. E por quê? Porque a Grécia ela era formada por tribos, por cidades independentes, províncias independentes. Não era assim, eles não eram unidos como uma nação, como um povo, embora fossem, né, do mesmo povo, mas tinham ali as suas tribos. Né? Tinham os atenienses, tinham os espartanos, né, tinham as tribos, as suas cidades independentes. E então você não imagina que uma nação dessa vai se tornar uma grande potência. Mas aí surge um grande líder, um líder capaz de fazer, né, juntar tudo isso, né, grandes líderes. A história, né, conta a história de grandes líderes, e entre esses grandes líderes, na galeria dos grandes homens assim notáveis que viveram nessa terra, certamente está ali o nome de Alexandre o Grande, que é jovem, um rapaz muito jovem, grande só de nome, né? Mas, assim como Napoleão também era baixinho, também era um grande líder. Né? E Alexandre, né, ele surge liderando ali um pequeno exército, não era um exército grande, porque justamente por conta dessas divisões que haviam entre os gregos, né, o exército não era muito grande, eram alguns ali guerreiros, alguns valentes, só que Alexandre ele era tão inteligente, ele era tão acima da média, ele era tão capaz, né, nas suas táticas de guerra, ele sabia a hora certa de atacar, quando apertar o cerco, quando afrouxar, quando surpreender o inimigo, e ele vai avançando, né, e crescendo em território, e se aproveita da liderança fraca de Dario III, que estava, então, no trono ali dos persas, dos medos e persas. E aí acontecem 3 batalhas muito significativas, e nessas batalhas ali as forças persas são aniquiladas, mas para vocês terem uma ideia, era uma batalha como, no tipo assim, 50 mil homens gregos contra 1 milhão de persas, algo assim, né, uma disparidade absurda, que se Dario não fosse tão fraco, e ele insistisse na batalha, ele certamente venceria, porque por mais que os gregos fossem mais habilidosos, ia chegar uma hora que eles não iam conseguir dar conta, né, de matar todos, porque eram muito mais soldados persas. Mas como ele era covarde e fraco, né, ele recuava no meio das batalhas, isso fez com que as forças persas se enfraquecessem e fossem aniquiladas pelos exércitos gregos. Né. E aí a gente vê a mão de Deus no curso da história, né, do Leme. Quantas batalhas já aconteceram na história que um lado tinha tudo para ganhar, mas surpreendentemente foi derrotado. Um grande imperador, uma grande figura tinha tudo para conseguir, né, ter um domínio absoluto e reinar por muitos anos, mas acontece alguma coisa no meio do caminho e ele é deposto, ele cai. A mão de Deus ao Leme, no curso da história, fazendo com que a profecia se cumpra exatamente como está descrito aqui. Na profecia, o bode que representa a Grécia, ele vem correndo sem os pés tocar no solo, porque uma das características mais marcantes das investidas de Alexandre era a velocidade com que ele conquistava. Diz os historiadores, né, diz a história que Alexandre era incansável, que batalhas assim, às vezes lutava batalhas de 3 dias e 3 noites, assim, parando pouquíssimo tempo para descansar, e era incansável, assim, não dava tempo para o inimigo respirar. Alexandre avançou e ele tomou conta de todo o território que antes era da Medo-Pérsia, chegando até a fronteira da Índia. Então ele tomou conta ali do Egito, a Palestina, toda aquela região, em poucos anos. Coisas que os imperadores, né, os grandes impérios do passado levaram anos e muitos anos, décadas, para conseguir, né, séculos até, para conseguir juntar todo aquele território. Em poucos anos, Alexandre tomou conta de tudo, muito rápido, né? Como o bode que não toca
o chão, correndo. Só que, embora fosse muito vitorioso, Alexandre também não durou muito tempo, porque na profecia o chifre notável do bode, o que o anjo diz? Que ele não duraria muito tempo, ele cairia. E é exatamente isso que acontece com Alexandre. Com 32 anos de idade, Alexandre pega ali, né, uma doença, alguns dizem que foi uma malária, né, ou um outro tipo de enfermidade, no ano 323 a.C., e Alexandre morre. Assim, repentinamente, né, no auge da sua idade, né, do seu vigor físico, de saúde, ele pega essa doença e morre. E aí ele não tinha descendente direto, né, não tinha filhos para assumir o trono, e aí os 4 principais generais de Alexandre assumem o controle da Grécia. Né? E aí se cumpre a profecia que no lugar daquele chifre que cairia do bode, surgiriam 4 outros, mas com um poder menor. Né? Eles dominariam o império, mas não com a mesma força de Alexandre. E é exatamente isso que acontece. Depois da morte de Alexandre, os 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, vão tomar conta aí do território grego. Né? Ptolomeu fica com a parte do Egito e a Palestina. Seleuco cuida da Mesopotâmia e da Síria. Lisímaco vai ficar com a Trácia e a Ásia Menor. E Cassandro fica ali com a Macedônia e a Grécia, né? A capital do império. E assim eles subdividem o reino grego. E a profecia de Daniel 8, então, ela se cumpre exatamente como foi descrita. A profecia de Daniel 8 não tem absolutamente nenhuma relação com os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001. E a gente precisa estar atentos ao testemunho que a Bíblia dá de si mesma para a gente não cair em mentiras, para a gente não cair em enganos que no primeiro momento pareçam fazer sentido, mas na verdade é mentira. Interessante que essas invenções, né, essas artimanhas, essas torções, né, que Satanás faz, ela não é nova. Né? Desde o Éden, Satanás tem tentado torcer a palavra de Deus e enganar a muitos, e infelizmente tem conseguido enganar a muitos. E o objetivo de Satanás é claro: primeiro, enganar o maior número de pessoas que ele puder, e em segundo lugar, trazer descrédito à profecia. Porque se cada hora um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, um dá uma interpretação diferente, as pessoas vão começar a olhar para a profecia bíblica como? Isso aí é história. Cada um fala uma coisa, cada hora é uma interpretação diferente. Vira uma bagunça, uma salada, e isso traz descrédito à Bíblia. E esse é o interesse do inimigo, porque ele sabe que as profecias desmascaram as suas intenções. É por isso que as profecias bíblicas elas são tão importantes. Esse exemplo, né, dessa associação que é feita do 11 de setembro com Daniel 8 é apenas um exemplo da interpretação forçada, que vai ilustrar bem como que muitas igrejas têm arrebanhado aí muitos irmãos cristãos com palavras que não têm nenhum fundamento bíblico. E, queridos, é triste a gente ter que admitir, mas a gente vê vídeos na internet, vê coisas que envergonham o Evangelho, que envergonham o nome de Cristo profundamente. Coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, mas estão ali carregando o nome de Cristo, né? Mentiras deslavadas, coisas que não têm o menor sentido. E aí a gente tem que se lembrar das palavras de Cristo lá de Mateus 24, verso 10 e 11. Que Jesus diz lá: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não a poucos de Jesus, mas a muitos. E isso vai trazer escândalo, isso vai trazer vergonha, e é exatamente isso que está acontecendo. Torcem a palavra de Deus para provocar confusão. Mas quem está por trás de tudo isso? Satanás, o inimigo de Deus. E, querido, se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver bem alicerçado na palavra, nós seremos presas fáceis dos enganos de Satanás. Nós seremos presas fáceis. Porque
A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E infelizmente, às vezes a gente vê pessoas até mesmo se afastando da igreja, se afastando dos caminhos de Cristo, por falta de conhecimento. Por mais que a gente, incentive o estudo da Bíblia, tem lição da escola sabatina, a gente tem toda uma programação para que todos tenham o hábito, o prazer de estudar, de pesquisar, de aprenderem mais a respeito da Bíblia, das doutrinas, para que conheçam as doutrinas da igreja. Aqueles que se mantêm na superficialidade da fé vão acabar, uma hora ou outra, sendo arrebanhados pelos enganos de Satanás. Se eu não construir raízes, se eu não me aprofundar no conhecimento da minha fé, daquilo que eu creio, muito provavelmente eu serei arrastado. Esse é um problema, a falta de conhecimento. Só que só conhecimento também não é tudo, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, também diz a Bíblia. Muitos podem até ter o conhecimento, e a gente tem acesso ao conhecimento como nunca antes, né? Hoje a gente tem livro, você tem estudos, sermões, artigos, vídeos, tem muita coisa para estudar, para entender. Tem livro, não gosto de ler, vê vídeo, escuta áudio, tem podcast, nossa, quanta coisa tem hoje. Fácil acesso. Você não precisa ir até uma biblioteca, você não precisa gastar muito dinheiro comprando livros, você tem acesso pela internet a bons conteúdos. Tem muita porcaria, mas tem bons conteúdos que você consegue buscar, pesquisar e entender. E por que não se faz? Porque não há interesse. E mesmo fazendo e tendo conhecimento, o compromisso, ele só vai ser gerado por uma fé genuína. Só conhecimento sem fé não gera compromisso. Eu posso conhecer a doutrina, eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas se a minha fé não for real, isso não vai fazer muita diferença. Porque eu fico pensando, o que leva, às vezes, uma pessoa que teve o conhecimento da verdade, que estudou a Bíblia, se afastar da igreja? Ela já não conheceu a doutrina? Ela já não sabe o que Deus espera dela? Ela já não sabe que o sábado é o dia do Senhor? Ela já não sabe que Jesus está voltando? Ela já não sabe, a questão, a verdade de Deus, a adoração sobre os dízimos e as ofertas? Ela já sabe a respeito do dom de profecia? Ela já aprendeu, estudou na Bíblia? Tudo isso, mas ainda assim, infelizmente, alguns saem e vão embora. E às vezes vão até para outras igrejas. Como que isso é possível? Porque só conhecimento não resolve. A fé precisa estar alicerçada. Por quê? Porque para alguns, infelizmente, o evangelho tem sido analgésico. Muleta. Sabe? Infelizmente, alguns têm buscado alívio para as culpas, suporte para as minhas dificuldades e feito da religião isso, um analgésico. Eu estou com uma dor, eu vou ali na igreja. Eu ouço um sermão, eu canto um hino, faço uma oração, eu já me sinto melhor. Ah, que maravilha. Pastor, muito obrigado pela sua mensagem, ela me fez me sentir melhor. Eu fico preocupado quando alguém me fala isso. Porque às vezes a intenção não é essa, né? Nem sempre, mas às vezes a intenção é que você sai daqui, pensativo, se sentindo mal mesmo, se sentindo assim, puxa vida, preciso melhorar. Porque não pode ser apenas um analgésico, não pode ser apenas uma muleta na minha vida, uma muleta que eu uso só quando eu estou com dificuldade. Nossa, eu estou passando por um aperto, estou desempregado, estou doente, tem alguém na minha família com problema. Tem problema no casamento, estou com um problema no trabalho. Então, aí eu preciso da religião. Ela é minha muleta, ela é meu analgésico. Só que essa é uma relação desequilibrada com Deus, porque nesse evangelho, nessa religião, Deus só serve para atender os meus desejos e as minhas necessidades. E aí é um evangelho que não tem cruz, é um evangelho que não tem renúncia, é um evangelho que não tem compromisso. E aí quando algo nessa fé, que para mim é um analgésico, é uma muleta, começa a me incomodar, começa a se tornar algo que
que vai ameaçar os meus prazeres ou as minhas necessidades, aí é hora de eu sair buscar uma nova fé. Porque essa fé não me atende mais. Ela era para mim um clube, né, social em que eu ia, fazia amigos, era uma religião que alimentava a minha necessidade, as minhas carências sociais, porque de repente eu sou uma pessoa carente, sou uma pessoa sozinha, eu preciso ter esse relacionamento, mas eu não estou aqui por conta da doutrina, eu não estou aqui por conta da verdade, porque eu estou de fato convencido e convertido de que esse é o caminho da verdade. Eu estou aqui porque eu me sinto bem aqui. Mas o que vai acontecer quando eu não me sentir mais bem? Entende qual é o nosso problema hoje? Qual é o problema de muitas pessoas? Porque, querido, se eu tiver convertido da verdade, podem fazer o que for, mas ninguém vai me tirar do caminho. Podem falar o que quiser de mim, mas eu posso ficar triste, chateado, mas eu não vou mudar, porque não tem como mudar, não tem outro caminho. Entendeu? Ou você fica aqui nesse caminho, mas esse caminho aqui é ruim. É a história da Arca de Noé lá, que a gente sempre fala. A igreja é a Arca de Noé. Nossa, dentro da Arca de Noé, que fedor, com esses bichos aqui dentro. Nossa, que confusão, né? Tudo escuro, não vejo o sol, né? 40 dias e 40 noites chovendo, que terrível. Imagina o cheiro que devia ser dentro da arca, né? Quem já foi no zoológico já é ruim, imagina na arca tudo fechado, só tinha uma janelinha lá em cima lá para entrar, mais nada. Terrível. Aí alguém podia dizer, abre a porta que eu quero sair. Vai sair para onde? Vai sair para onde? Ah, mas essa igreja é terrível, nossa, tudo errado aqui, mas eu vou sair para onde? Porque é o caminho, é a verdade, está na Bíblia, entende? É por isso que nós precisamos, queridos, a cada dia mais nos alicerçarmos na palavra de Deus e buscarmos aprofundar a nossa fé na verdadeira rocha eterna que é Jesus. O que você está buscando na verdade? Você está buscando uma religião, um lenitivo para suas dores, um lugar para você se socializar e se sentir incluído? Se você está buscando isso, deixa eu te avisar que você está no lugar errado. E você vai se decepcionar mais dia ou menos dia, e você vai embora. Agora, se você está buscando o céu, se você está buscando a vida eterna, se você está buscando a vitória sobre o pecado, aí você está no lugar certo. Se isso for verdade, nada pode ser mais importante na sua vida do que a sua fé. Nada é mais importante do que isso, nada. Nem o seu trabalho, nem a sua família, nem o seu ganha-pão, nem os seus interesses pessoais, nada nesse mundo vai ser mais importante que a tua salvação. E se você já descobriu, já entendeu qual é o caminho de Deus para a tua salvação, siga o caminho. Ah, mas é difícil, mas eu tenho que fazer renúncias, mas eu vou ficar no prejuízo aqui, mas como é que eu vou fazer? Ou você está com Deus ou você não está, ou você segue aquilo que Deus pediu ou não segue. Não tem meio termo. Nesse aspecto, o evangelho ele é radical, irmãos. Jesus falou, olha, se o teu olho te impede de entrar no céu, o que você faz? Arranca o olho. Isso não é radical? Quer uma coisa mais radical do que essa? Ah, Senhor, mas e como é que eu vou fazer? Confia em Deus, irmão. Bota na mão de Deus e vai. Pode ser que no primeiro momento você passe ali alguma dificuldade, passe algum aperto, faz parte da provação, do processo de transformação que Deus faz na nossa vida, mas é necessário. Porque se eu não fizer isso, provavelmente a minha fé não vai criar raízes profundas e eu não vou suportar por muito tempo. Meu convite para você nessa noite é que você decida hoje, não apenas por palavra, mas por ação, viver em harmonia com a verdade revelada, tal qual a Escritura nos apresenta. E assim estaremos seguros. Crede em seus profetas, prosperareis. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Que essa seja uma realidade na sua vida e que a sua decisão nessa noite seja estar ao lado da verdade, custe o que custar. Vamos orar?